Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hudson Cardoso e esse é o quarto vídeo da série de mensagens O Espírito Santo e a Igreja. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus diz a Pedro, Tiago e João no Getsemane as seguintes palavras: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos dá indícios de como seria a vida cristã, onde no nosso interior seria travada uma batalha entre o espírito e a carne. Fique conosco nos próximos minutos para que você possa entender como o espírito pode vencer esta batalha. No dia em que entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E a partir daí, também a chama do Espírito passa a arder em nosso coração. E somos transformados, somos mudados, somos aperfeiçoados. O processo de santificação inicia na nossa vida e a cada dia vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Além disso, o batismo com o Espírito Santo vem para nos capacitar, para que a gente possa executar com eficácia a obra que o Senhor Jesus nos designou, cumprir o chamado dele, cumprir a ordenança de Mateus 28, dizendo para que nós possamos ir por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós, com o batismo do Espírito Santo, somos empoderados para que possamos cumprir com eficácia o chamado que o Senhor Jesus designou para a sua igreja. Mas isso não significa que não enfrentaremos oposição. E os maiores opositores à obra do Espírito na nossa vida somos nós mesmos. É o nosso interior, é a nossa carne. Jesus nos diz em João, no capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte, que aquele que é nascido de carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento traz uma nova perspectiva, inicia um processo onde há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Este conceito de carne, ele fala a respeito das nossas vontades, das nossas cobiças, dos nossos desejos, o desejo natural humano que conduz e que inclina ele ao pecado, que conduz ele e inclina ele à morte. A Bíblia vai dizer que a carne, ela inclina o ser humano à morte, em Romanos no capítulo 8, versículo 6. Então nós vamos vendo que se a carne inclina para a morte e o salário do pecado é a morte, nós vamos entender que a carne nos inclina para o pecado. A Bíblia também vai dizer que a carne é inimizade com Deus, ela gera inimizade com o Senhor. Então nós precisamos entender que uma guerra se inicia no nosso interior quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Agora, a grande diferença em que eu e você vivemos quando nascemos de novo é que nós podemos vencer essa guerra. É que nós temos a capacitação do Espírito Santo. Através dele, nós podemos vencer esta oposição. A Bíblia vai dizer que quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça, mas agora com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos vencer esta cobiça, nós podemos vencer esses desejos. Então, com o Espírito Santo vivendo em nós, nós temos a possibilidade de sermos vitoriosos. Por isso a Bíblia nos fala que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque não existe nada que possa nos prender, não existe nada que possa impedir que a vitória do Senhor chegue nas nossas vidas, independente da circunstância. E eu quero falar um pouquinho sobre essa oposição, eu quero falar um pouquinho sobre como vencer essa oposição neste vídeo. Este quarto vídeo ele vai falar a respeito de viver e andar no Espírito. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, 17 e o 25. O apóstolo Paulo, ele nos fala na epístola de Gálatas, uma pequena epístola escrita a cristãos gentios que haviam sido evangelizados pelo próprio Paulo, da região da Galícia. Ele nos fala muito a respeito de liberdade, de escravidão e de viver no Espírito. E eu quero ler apenas um trecho dessa carta que está
está lá no capítulo 5, então, como falei, no versículo 16, que diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, o texto ele traz um jogo de palavras muito interessante que nós queremos trazer um pouco de entendimento e de ensino hoje aqui para você. Provavelmente você já deve ter visto alguns pregadores, alguns preletores, quando vão abordar alguns textos bíblicos, eles lerem as palavras ou buscarem as palavras no original. A Bíblia ela não foi escrita no idioma português, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico e alguns trechos também no aramaico. Então, quando nós voltamos para um texto original, para uma palavra no grego, no aramaico, no hebraico, o sentido, o motivo é que muitas palavras elas têm traduções diferentes entre um idioma e outro. E às vezes uma palavra que no português ela tem apenas uma derivação, no grego tem outras. Vou dar um exemplo clássico, que é o amor. No grego, a palavra amor ela pode se subdividir em fileu, em eros, em ágape. Agora, no idioma português, nós temos apenas a palavra amor. E o mesmo acontece nesse texto aqui de Gálatas. Nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 5, versículo 16, diz assim: vivam no Espírito. E lá no 25 vai falar: se vivemos no Espírito. Porém, as duas palavras no original grego são duas palavras diferentes. E para que a gente possa ter um entendimento completo desse texto, nós precisamos olhar para este jogo de palavras, porque ele vai nos trazer algo valioso. Então, quando nós lemos o texto que diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, a palavra vivam aqui é a palavra peripateu, que significa uma caminhada contínua, uma experiência diária. Então, quando ele está dizendo assim, vivam no Espírito, o sentido dessa expressão no original, vivam no Espírito, é vivam com o Espírito, estejam com ele o tempo inteiro. Vou dar um exemplo prático. Eu e a minha esposa moramos numa mesma casa, logo nós vivemos juntos. Então, nós moramos, porque nós somos casados, nós moramos na mesma casa e nós vivemos juntos. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele quer que você viva no Espírito, viva com o Espírito, tendo uma experiência diária com ele, caminhando diariamente com ele, progredindo diariamente com ele. Por que ele diz isso? Porque se vocês viverem no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Algo interessante também da Epístola de Gálatas é que ela fala, como eu estava falando anteriormente, sobre escravidão e fala sobre liberdade. E vejam, se nós vivermos no Espírito, nós seremos livres para não satisfazermos os desejos da carne, é o que ele está falando aqui. Por quê? A Bíblia vai nos falar que se a carne nos leva para o pecado, a Bíblia diz que quem vive pecando é escravo do pecado. Então, quando nós estamos submissos à carne, nós estamos escravos da carne. E é interessante que o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, além disso, há uma constância na escravidão. Nós passamos a ser escravos e isso continuamente. Quando os desejos da carne, quando nós cedemos aos desejos da carne, nós passamos a ser escravos dela continuadamente. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, tenham uma experiência diária com o Espírito. Vivam no Espírito para que vocês não sejam escravos da carne, para que vocês não sejam escravos do pecado.
pecado. Então essa epístola ela fala, em Gálatas 5:1 ele diz, foi para a liberdade que Cristo os libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E a Bíblia vai nos falar também em 2 Coríntios 3,17 que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então vejam esta oposição. Enquanto a nossa carne quer nos escravizar, o Espírito quer nos permitir estar livres, né? Não sermos dominados pelos desejos. Quantos de nós muitas vezes não conseguimos vencer alguns pecados? Quantos de nós não conseguimos superar algumas coisas na nossa vida? Existem algumas coisas escondidas, alguns pecados ocultos. Já entregou a sua vida para Jesus? Muitas vezes já foi batizado com o Espírito Santo, serve dentro da igreja, mas ainda existe algo oculto, ainda existe alguma obra da carne se manifestando. Quantas vezes, quando chegamos diante da presença do Espírito Santo, ele nos mostra obras da carne que ainda estão em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós nascemos no Espírito, mas a nossa carne, ela não foi totalmente regenerada. Ela será regenerada no dia em que nós nos encontrarmos com Jesus. Então, o desejo, o desígnio mal, o desejo ao pecado, a inclinação para o pecado ainda está aqui. E é por isso a necessidade de diariamente vivermos no Espírito, de termos experiências com o Espírito Santo, para que possamos alimentar o nosso espírito. Olha o que o versículo 17 diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Além disso, ele está dizendo, olha, há uma guerra, mesmo que vocês vivam no Espírito, essa guerra vai continuar, essa guerra vai permanecer no interior de vocês. A carne querendo levar vocês para o pecado, querendo conduzir vocês para o pecado, e o Espírito querendo fazer com que vocês fiquem firmes e produzam frutos do Espírito e não se inclinem às obras da carne. Então o texto ele vai nos falar sobre isso, ele está nos dizendo isso, que nós precisamos ter experiências diárias com o Espírito Santo, para que possamos ser libertos, para que possamos ser verdadeiramente livres. Eu tenho o costume de ir ao centro de recuperação, levar uma palavra a centros de recuperação onde existem pessoas que estão se libertando de vícios, de problemas de alcoolismo e, enfim, de diversos tipos de vícios. E quando eu vou a esse centro de recuperação, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguns daqueles homens que estão lá, uma das coisas que eu mais escuto é, eu achava que eu era livre, que eu podia fazer qualquer coisa, que ninguém mandava em mim, eu era o homem, eu decidia, o dinheiro era meu. Mas com o passar do tempo eu percebi que, na verdade, eu era escravo, que eu não era livre. E essa é a verdade de quem vive no pecado, de quem se inclina para o pecado. Ele passa a servir ao pecado e mais, passa a servir a um Senhor que escraviza, porque o diabo, ele se alimenta do pecado nas nossas vidas. Quando nós abrimos brechas de pecado na nossa vida, nós permitimos que o maligno possa nos tocar. Muita gente recita aquele texto dizendo, aquele que é de Deus, o maligno não toca, mas não olha o versículo acima que diz, né, que aquele que não vive pecando, este é de Deus e o maligno não toca. Então nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia também vai dizer quem está de pé, cuide para não cair. Então essa batalha diária nós precisamos travar e o Espírito Santo está habitando em nós para nos dar a vitória, para nos abençoar. A segunda palavra que nós encontramos, e aí já lá no versículo 25, diz assim, se vivemos no Espírito. Vejam, lá no 16 também fala, vivam no Espírito, e agora aqui fala, se vivemos no Espírito. Agora, essa palavra, se vivemos, já não é a mesma palavra, a peripateu, que nós encontramos no versículo 16. Ela é a palavra zal, que quer dizer respirar, viver. O sentido aqui já é um pouco diferente. Aqui fala sobre necessidades básicas para que hajam vida. Quais são as necessidades básicas para que haja vida no ser humano? Ar, alimento,
água, né? Então, as condições básicas de vida do ser humano. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, essas condições básicas, elas também são expressas. A Bíblia vai nos falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia vai nos falar, Jesus disse, se alguém tem sede, venha em mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia vai nos falar que lá no Getsêmani, como nós falamos na introdução, Jesus diz aos seus discípulos, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que essa expressão, se vivemos, a expressão de respirar, de viver, de fôlego, que nós encontramos aqui, de vida, quer nos dizer? Quer nos dizer o quê? Quer dizer que se nós não alimentarmos o nosso espírito, se nós não alimentarmos ele perderá a batalha. Se há uma guerra, se há uma luta entre o espírito e a carne, você concorda que vai vencer quem estiver mais forte. Então a pergunta para você é: quem você tem alimentado? Quando o texto está dizendo, se vivemos aqui, já não é viver e morar, mas é a necessidade básica. Quem você tem alimentado? Você tem alimentado a tua carne ou você tem alimentado o teu espírito? Se você alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, se você vir beber da fonte que é o Senhor Jesus, se você buscar o fôlego de vida em Deus, se você se alimentar do Senhor, se buscar Ele em oração, se estiver vigiando, você estará alimentando o teu espírito. Quem vencerá essa batalha? Quem estiver mais forte. Então a segunda palavra que nós encontramos aqui fala sobre necessidades básicas. Já não é morar junto, é para que nós possamos viver, nós precisamos alimentar o espírito. Para que nós possamos viver no espírito, nós precisamos alimentar o espírito. Essa palavra, se vivermos no espírito, vai falar de características interiores, vai falar de frutos do espírito que precisam nascer em nossas vidas. E nós vamos ter um vídeo, o próximo vídeo vai falar sobre frutos do espírito. Então, nós precisamos entender que quem nós alimentamos é quem vai vencer esta batalha. E a terceira e última palavra que nós encontramos aqui é: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o andar aqui, o andemos também no Espírito, é a palavra stoicheo, que quer dizer que tem um significado militar. Era uma palavra aplicada em conceitos militares. O que significa ela? Significa quando um soldado caminha, né, numa marcha organizada, com ordem de um superior, ele está realizando, andando, né, conforme esta palavra está dizendo, stoicheo. Então, é uma ordenança militar para que nós venhamos caminhar. Então, essa palavra aqui, ela vai falar um pouco a respeito de sermos guiados pelo Espírito para servir, porque um soldado, ele serve. Se essa palavra ela é utilizada num conceito militar para serviço, um soldado está a serviço e nós estamos a serviço do Espírito Santo. E nós estamos a serviço do Senhor. Então nós somos conduzidos, nós somos guiados pelo Espírito Santo para servir. É diferente do viver. O viver vai falar de características internas. Para que nós possamos viver no Espírito, nós precisamos alimentar o Espírito. Já o andar, ele tem influência do viver. Ninguém anda se não estiver vivendo no Espírito. Então há um complemento. Eu vivo no Espírito para que eu possa andar no Espírito. Então, aqui nós começamos a ver o quebra-cabeça sendo montados. Quando fala sobre viver, está falando de frutos do Espírito. Quando fala de andar, está falando de dons do Espírito. Quando fala de viver, está falando de batismo com fogo. Quando fala de andar, está falando de batismo com o Espírito Santo. Há um quebra-cabeça sendo montado nos textos bíblicos. E nós só vamos conseguir progredir na vida cristã com êxito, da forma como o Senhor espera, se nós estivermos cumprindo cada uma dessas ordenanças, se nós estivermos vivendo e também andando. Um dos pontos que existe uma maior divergência entre os pentecostais e os tradicionais é esse. Enquanto os pentecostais falam muito sobre andar no Espírito, sobre
dons, sobre cura, sobre poder, sobre milagres. Muitos outros pentecostais acabaram deixando de lado o ser, o viver no Espírito. Já os tradicionais, muitas vezes eles se inclinam por viver no Espírito, por desenvolver frutos do Espírito, mas não se inclinam tanto para o poder. A verdade é que o Senhor Jesus deseja é que nós possamos tanto viver no Espírito quanto andar no Espírito. E essa é a ordenança para as nossas vidas. Viva no Espírito, alimente o teu Espírito para que ele possa vencer as batalhas diárias, tenha experiências diárias com o Espírito Santo, para que você possa ser vitorioso nas tuas batalhas contra a carne, nas lutas, para que você também possa andar com excelência na face da terra, dando bom testemunho em toda boa obra, frutificando em toda boa obra. Essa é a expectativa do Espírito Santo, essa é a obra que ele deseja fazer em mim e você. Portanto, vivamos no Espírito e também andamos no Espírito.